Ah, Oi pessoal, aqui é Arivaldo, mais uma edição de Friendzone a caminho. Com vocês desenhando Friendzone número 9. Estou no nono capítulo, desenhando a capa. Vou fazer aqui essa arte final enquanto bato um papinho com vocês. Foi um mês legal, né? Acho que vocês curtiram a última edição que saiu em dezembro. Mas eu não preparei nada para janeiro, né? Em janeiro vocês sabem que eu dei aquela pausazinha para desenhar os Cavaleiros do Zodíaco, o especial Santa Ceia. Quem teve acesso ao especial, espero que tenha gostado. Quem não teve, pode olhar ele pela UP Mangás. E agora que eu estou fazendo a ediçãozinha regular do Friendzone, eu me toquei de uma coisa interessante. Eu geralmente desenho uma página e vou conversando com vocês com uma página interna. Mas no caso dessa edição do Friendzone, deu tanto trabalho fazer as páginas que eu não me liguei de me separar assim uma página para finalizar gravando. E as minhas câmeras improvisadas, todas elas deram errado. Como vocês sabem, eu estava gravando com 3DS, mas o 3DS eu tive um problema com o chip do cartãozinho de memória e não estou mais conseguindo gravar com ele. Então estou gravando com a minha câmera de vídeo normal. Gente, eu estou fazendo arte final aqui com essa canetazinha fininha. Vocês devem estar vendo que eu estou fazendo arte final só de algumas partes, né? Eu vou terminar aqui esse pescocinho. Ah, É porque assim, a gente usa várias canetas de arte final com várias pontas de finura e de grossura diferentes para fazer detalhes diferentes. Então, à medida que eu estou falando com vocês, vocês veem que eu vou fazendo os detalhes mais fininhos do desenho, porque essa aqui é uma caneta mais fininha, né? Uma 01, como o pessoal chama. Mas enfim, como eu estava dizendo anteriormente, essa edição agora ela é uma edição regular. Vocês vão ver a continuação da história principal. E enquanto eu estava fazendo ela, surgiu uma polêmica aí nos quadrinhos sobre a opinião de quem desenha e de quem não desenha. E eu fiquei bolado, fiquei pensando, uau, isso não tá acontecendo, principalmente nos dias de hoje. Sabe como é, né? Deixa eu ajeitar aqui o foco da câmera. Eu pensei assim: hoje eu, Erivaldo, vou ter a oportunidade de, quando gravar o vídeo, falar sobre essa besteira. Muita gente vai me lixar, muita gente vai gostar, mas isso vai ser uma coisa que eu vou descobrir quando o vídeo for ao ar. Gente, um desenhista brasileiro fez uma capa da revista da Batgirl em homenagem a um clássico dos quadrinhos chamado A Piada Mortal. A Piada Mortal é uma história do Coringa, não é uma história do Batman, é uma história do Coringa, onde tem a origem dele, ou vários tipos de teses para a origem dele, e o Coringa ele arma uma situação impossível para o Batman, né, usando toda a esquizofrenia e loucura dele. Para quem não sabe muito sobre quadrinhos, o Coringa da Piada Mortal é o mesmo Coringa que foi utilizado no Batman Cavaleiro das Trevas. É aquela estrutura de Coringa, do louco ao mesmo tempo extremamente inteligente. O arquiteto principal de todos os problemas do Batman sempre foi o Coringa. Nessa HQ violentíssima, eu sei que eu tenho um público menor de idade, então é melhor eu mandar um pouquinho nos termos. A Batgirl é estuprada pelo Coringa. Mas ela não é só estuprada pelo Coringa. Ela leva um tiro, é espancada, sodomizada, estuprada, e o Coringa ainda bate fotos de tudo que ele fez, passo a passo, para poder depois mostrar pro Gordon, pai da Bárbara. E isso é uma forma de dizer: olha, eu vou fazer isso aqui não só para afrontar Batman, mas porque eu quero enlouquecer você. Porque qualquer pessoa vai enlouquecer se botar a pressão certa. Era a tese que ele queria provar ao Batman. Qualquer um pode enlouquecer se botar a pressão certa. Então, o Piada Mortal é uma história pesada, é uma história que tem um contexto pesado para pessoas adultas. E eu tenho que admitir, cara, eu tenho um trauma da Piada Mortal. Eu não cheguei nem sequer a ler ele completo. Eu li apenas partes dele, porque eu tava com ele por empréstimo. Eu tinha medo de danificar o quadrinho. Ele era muito velho, a edição que eu peguei. E
O que acontece é o seguinte: essa homenagem à Piada Mortal, ela foi vista como um insulto por muitas pessoas que são fãs da Batgirl, porque o público-alvo do quadrinho da Batgirl, ele não é você. Isso aí, você. O cara de 30 e poucos anos que compra quadrinhos e que amou a Piada Mortal, você não é o público da Batgirl. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Só trocar aqui de caneta, gente. Você não é o público da Batgirl. O público da Batgirl são garotas, são moças, são adolescentes de 15 anos, 14 anos, 13 anos, que estão começando a ler quadrinhos agora e querem se sentir aquela heroína. São crianças, são pessoas que não têm ainda a maturidade para engolir uma piada mortal, ou pelo menos para entender o que é a piada mortal. Eu mesmo até hoje não entendi. O meu trauma da Piada Mortal é porque ele é extremamente violento e, em muitos aspectos, ele é violento gratuitamente. E eu não falo só do que aconteceu com a Batgirl, eu falo da obra inteira em si. Mas sejamos francos. Alguém aqui gosta de ver a opinião de outra pessoa contrária à sua? Não gosta, né? O próprio desenhista da capa, ele admitiu que pro público que aquele quadrinho estava sendo proposto, não era, como eu posso dizer, não era sensato aquela capa. É uma boa capa, mas não era sensato para aquele público, não era de bom tom. E então uma pessoa em protesto fez uma capa igual do Batman com Bane. Criancice, não? Só para dizer, olha, eu achei a capa muito massa, muito incrível e tal. E se o público-alvo se ofendeu com aquela capa é porque são um bando de crianças retardadas. E só por birra eu vou fazer uma capa com o mesmo conteúdo de outro clássico. Bane que matou o Batman, vou botar o Batman e o Bane na mesma posição. Pá! Ótimo. Ilustração incrível, adorei. Só que tem certas nuances que você tem que levar em consideração. A capa da Piada Mortal, ela faz alusão ao estupro da Batgirl. Na capa, a Batgirl está aterrorizada, com medo e com uma expressão de que ela está chorando de medo. É uma apologia ao estupro e uma apologia à violência contra a mulher. Enquanto na capa do Bane com o Batman, o Bane tá fazendo a mesma posição que o Coringa, mas o Batman não tá com os olhos cheios d'água chorando. Ele tá olhando com uma cara de mal extremamente furioso. Entenderam então a diferença? Talvez se a Batgirl não tivesse com a cara assustada, tivesse com uma cara séria, de raiva talvez, não fosse assim tão chocante. Mas foi. A questão é que nos dias de hoje, os produtores de conteúdo estão pisando em ovos, dependendo do público-alvo deles. Se o público-alvo não fossem garotas adolescentes de 15, 16, 14, 13 anos, eu acho que teria sido uma capa incrível, teria sido uma proposta bacana, mas não para esse público da Batgirl. Se fosse uma edição do Coringa com a Batgirl desse novo universo, talvez tivesse sido melhor, porque o público-alvo seriam vocês, os caras de 30 e poucos anos que acharam a Piada Mortal muito massa. Eu gostei do Piada Mortal, é uma boa história, mas não é o tipo de história que eu leria para uma criança ou que eu daria para o meu filho de presente. É o tipo de história que quando você fica adulto, você lê porque é um clássico, é um cult, mas eu não gostei. Por falar nessa questão da opinião alheia e a sua opinião, essa é a minha opinião. Se a sua opinião é contrária à minha, cara, meus parabéns, beleza. Eu não vou procurar discutir com você a sua opinião, afinal a sua opinião é sua, não é minha. Acho que eu tô gostando muito desse visual aqui. Vou usar agora uma canetinha um pouquinho mais grossa para essas coxinhas, mas tô preocupada de que o scanner não pegue direito. Dá mais uma passadinha aqui nesse visual. Bom, gente, esses vídeos geralmente eu mostro o que eu tô fazendo na produção do quadrinho. Eu tenho o costume de falar sobre a produção de quadrinho nacional, falar sobre temas relacionados a quadrinhos. E como vocês sabem, tem um evento chegando, né?
Nós estamos nos aproximando aí do Master Comics, um evento que vai ter aqui em Fortaleza, semana que vem, pelo meu cálculo de data. Vocês sabem que eu sou péssimo com datas, pessoal. É por isso que sempre que eu faço uma confirmação de que eu vou estar num evento, eu tenho o costume de fazer um cartazinho com a data, não só para divulgar o evento, mas também para me lembrar que no dia 26 de março nós vamos ter em Fortaleza o Master Comics. Vai ser muito legal, né? Um evento de quadrinhos, o primeiro evento de quadrinhos de Fortaleza, com a temática de quadrinhos, sendo organizado pela galera da Master Entretenimentos, que é o mesmo pessoal do Anime Master, do Master Satsu e de outros eventos aqui de Fortaleza. Vai ser na Estácio Fique, certo? Lá na sede Moreira Campos, das 9 às 17. Quem quiser dar uma passadinha, falar um pouco sobre quadrinhos, vai ser legal. Eu tô convidando porque vai ser legal, não é só porque eu vou estar lá não com o Friendzone, tá bom? Por falar nisso, gente, eu não quero criticar o pessoal que quer imitar desenho animado não, mas tem certas coisas que eu não consigo entender. Eu conheci um grupo de rapazes que eles estavam assistindo um anime chamado Bakuman. Nesse anime a galera fazia mangás, aqueles mangás profissionais, eram dois mangakas que estavam tentando se lançar no mercado e tal. E o processo de criação deles era o processo oficial de criação de quadrinhos estilo mangá do Japão, em que o autor criava um memo, que é um rascunho em preto e branco, para o editor aprovar, para depois ele fazer o quadrinho por cima. Eu odeio quando fica esses detalhes assim do lápis. Vou ter que apagar isso aqui com borracha. Sim, mas voltando ao que eu estava falando. Eu e essa linda Compact aqui, nós somos da opinião de que quando você começa a fazer quadrinho, você tem que fazer de um jeito que você se sinta confortável. Ó, eu primeiro faço uma ilustração a lápis, faço a arte final com Unipin e passo as linhas mais grossas com Compact. No final não dá nem para saber a diferença dessa daqui para uma outra caneta. Eu sei que esse plano de fundo aqui de lápis vai desaparecer, mas vocês têm que levar em consideração que aqui a produção ainda não está finalizada, ok? Então, o meu tipo de produção é uma produção de fanzine. E eu sei que os japoneses que produzem fanzine produzem igual a mim, porque eu assisti Comic Party. Por favor, pessoal do mercado nacional, se vocês quiserem produzir igual aos japoneses, pelo menos pesquisem, porque esse esquema de fazer memo e querer aprovação para tudo que você faz não é um esquema legal. Faça o que você gosta, tá bom? Esse é um recado para aqueles meninos e um recado para todo mundo que queira fazer quadrinhos. Não planeje, faça. É muito melhor, ok?